Em Foco. Os assuntos, o debate, a entrevista. Em Foco, um programa de Manuela Pontes. Boa tarde, o Em Foco está de regresso para vos fazer companhia nos próximos 40 minutos de conversa. E voltamos a ter connosco a Ângela Maria. A Ângela dá consultas usando a astrologia como ferramenta de diagnóstico para um desenvolvimento pessoal mais consciente. E porque o programa hoje vai prometer, vamos falar sobre ciclos de vida. Sabia que de 7 em 7 anos há um novo ciclo na sua vida? Não? Então fique connosco e descubra mais sobre isto. Já a seguir. Em Foco, na rádio Antena Minho. Durante o curso da nossa existência, diferentes tipos de energia fluem pelo organismo. Cada tipo de energia tem o seu próprio circuito e finalidade específica, manifestando-se no tempo certo. E como disse Paulo Coelho, sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Boa tarde, Ângela. Olá, boa tarde, Manuela. Boa tarde a todos os ouvintes já agora e vamos tentar fazer um programa interessante para toda a gente. Vamos, porque isto que Paulo Coelho diz faz todo o sentido hoje no programa, Exatamente. No nosso programa. Mas antes de passarmos ao tema, especificamente aos ciclos de vida, eu queria em pouco tempo falarmos um bocadinho da estrutura do nosso programa enquanto rúbrica, não é? Exato. A Ângela Maria volta todos os meses, uma vez por mês vai estar connosco no Em Foco e em cada uma destas rúbricas, o que é que vai acontecer, Ângela? Voltarei, posso dizer desde já, em princípio sempre na última segunda-feira de cada mês, não é? Que é para as pessoas também conseguirem ter, se quiserem acompanhar-nos, conseguirem ter uma noção de mais ou menos de quando é que eu voltarei a aparecer. Isso. E temos duas ideias base para esses programas. Uma delas é falar sempre de um tema, como por exemplo hoje vamos falar nos ciclos de vida, falar sempre de um tema que de alguma forma tenha a ver com a análise de um mapa. Do mapa astral. Do mapa astral. O mapa, mais correto será dizermos mapa natal ou carta astral. São os dois nomes, digamos, que são usados. Então, teremos sempre um tema para abordar em cada programa que tenha a ver com a análise dos mapas, de uma maneira geral. E, desde já, podemos também adiantar que vamos também, normalmente, analisar por alto um mapa. Portanto, vamos falar, digamos, em teoria e depois vamos tentar colocá-la em prática. Exato, complementar um bocadinho essa teoria com uma parte prática, portanto, analisando um mapa. Então, daqui lanço já também um pedido, exato, um pedido aos nossos ouvintes. Se quiserem ver o seu mapa analisado aqui, poderão enviar os dados. Quero só, desde já, referir o seguinte. Podem mandar à vontade os dados, que eu direi já a seguir quais são, sem ter qualquer medo de que a sua privacidade seja exposta. Portanto, não vamos divulgar o nome da pessoa, não vamos divulgar a data de nascimento, não vamos divulgar nada em termos de dados que a partir daí se identifica alguém, não é? Exato, se possa identificar alguém. A única coisa que nós vamos falar é dizer que temos um mapa para análise, vamos dizer qual o signo desse mapa, portanto, da pessoa que tem esse mapa, e qual o ascendente. E a partir daí vamos falar sobre algumas coisas que têm a ver com aquele mapa. Portanto, só a pessoa... A pessoa será sempre avisada com antecedência do dia em que vamos falar sobre o seu mapa e também não queria que tivessem a ilusão de que o mapa vai ser analisado na totalidade, porque não temos tempo para isso, não é? Claro. Portanto, eu apenas farei o meu estudo que será completo em casa, não é? E que é extenso e que me leva bastantes horas a fazer. E aqui tentarei apenas divulgar aquela informação que eu achar que é mais importante neste momento para a pessoa. Portanto, que ninguém fique com a sensação, porque o meu mapa já foi analisado no programa tal ou... Não. O que será dito terá a ver com esse mapa, mas não vou conseguir falar tudo no tempo que tenho aqui sobre o mapa, está bem? Portanto, queria que isto ficasse bem claro para não gerar mal-entendidos. Ok. Nós depois, assim, no final do programa, se calhar, passamos então o e-mail para onde as pessoas possam, não é? Sim, temos que voltar, até por pessoas que neste momento possam não nos estar a ouvir, não é? Por causa de pessoas que possam ainda não nos estar a ouvir, voltamos. Mas também posso referir desde já muito rapidamente, o e-mail é angela.astrologia@gmail.com. Mas no final do programa voltamos a repetir. Exato. Então, Ângela, nós estávamos na introdução
introdução a falar de que existem ciclos de vida na nossa vida e se calhar começávamos pela definição, não é? O Sim. que é isto de um ciclo de vida? Quanto tempo demora este ciclo de vida? Um ciclo de vida, teoricamente, tem um número de anos definido que são 7. Está também associado ao 7 portanto... O 7 é um número cabalístico, não é? É um número cabalístico, é um número que na numerologia, não é? A numerologia dedica-se ao estudo de todos os números e todos eles têm uma determinada expressão, digamos, uma determinada função. Todos eles têm um determinado significado. E no caso do 7, digamos que é um número associado à perfeição e é um número também que convida o homem à espiritualidade, portanto incentiva ou faz lembrar ao homem que existem mais coisas para além daquelas que nós vemos, não é? Portanto, existem coisas a um nível também mais energético, menos visível. E de 7 em 7 anos, com a certeza absoluta, há um ciclo que se renova, então? Sim, eu digo teoricamente, que foi o que eu disse há pouco, teoricamente de 7 em 7 anos nós temos um ciclo de vida que acaba e para recomeçar outro. Muitas das vezes nas nossas vidas não é tão visível em termos práticos essa mudança, mas ela existe se nós estivermos com atenção. Porquê? Porque haverá ciclos, e eu passo depois a explicar isto com mais calma, haverá ciclos de vida onde nós temos mais, como é que eu ia dizer, portanto, temos mais solicitações em termos do nosso dia-a-dia. Portanto, teremos mais obstáculos a transpor em termos do dia-a-dia do que outros. Então, haverá fases na nossa vida, ou ciclos na nossa vida, em que nós vamos sentir mais estas mudanças e outras menos. Não é? Ângela, mas se alguém poderá estar a perguntar-se, se nós entramos num ciclo e é um ciclo em que todas as desgraças nos acontecem, porque às vezes não é? Parece que tudo nos acontece, significa que durante esses 7 anos será esse inferno astral que nos vai não quer dizer que sejam esses 7 anos. Agora, o que acontece é que muitas vezes, olhando para um mapa, vemos que há determinadas zonas em que há um acumular de planetas. Portanto, há ali uma acumulação, há ali vários planetas seguidos. Então, é natural que a pessoa tenha, ao longo de determinado tempo, que pode ser mais do que 1 ano ou 2, mais solicitações, ou seja, mais... coisas negativas ou positivas? Exato, depois depende das escolhas de cada um, não é? As escolhas da pessoa vão depois decidir conforme, portanto, vão decidir que rumo é que esses acontecimentos vão ter. Muito não é? bem. Depende da forma como a pessoa encara essas situações no dia-a-dia. Portanto, nós temos então os ciclos que acontecem de 7 em 7 anos e se calhar começávamos por definir os anos em que eles têm um marco. Exato. Portanto, o primeiro será até aos 7. Exatamente. Portanto, do 0 aos 7 nós fazemos um primeiro ciclo de vida, depois 7 com 7 são 14, ou seja, dos 7, mais ou menos por volta dos 14 anos, temos o término do segundo ciclo de vida, depois 14 e 7, 21 e por aí fora, certo? Okay. Certo. Podemos falar um bocadinho sobre cada um desses ciclos também. Era isso que eu ia pedir. Pronto. O primeiro, como a Manuela disse muito bem, é o dos 0 aos 7 anos, que normalmente é aquele ciclo de vida em que, de uma maneira geral, serve para nós percebermos como aquela criança é, ou seja, uma data de características de personalidade que a criança traz. Porque, repara, a criança começa por ser completamente dependente dos pais, nomeadamente da mãe, não é? Porque se a mãe amamentar, inclusivamente a criança é dependente dela para o seu alimento, para o seu sustento, não é? Diretamente do corpo da mãe. E à medida que isso vai, portanto, que os anos vão passando, a criança vai ganhando alguma autonomia. E à medida que vai ganhando autonomia, também vai interagindo com o meio ambiente, não é? Inicialmente mais com a família, com os primos, ou com os irmãos, com os pais, ou com os tios, com os avós, mas depois vai alargando a sua rede, digamos, de contactos, porque vai descobrindo o mundo. Aliás, eu estou-me a lembrar agora de uma coisa muito interessante. Quando temos uma criança por volta dos 2 anos que já anda, muitas das vezes ela mete-se até por baixo das mesas e olhar para cima, a ver a mesa pelo lado de dentro ou noutro sítio qualquer. A descoberta, não é? A descoberta, exatamente. Portanto, ela vai gradualmente tomando atitudes que lhe permitam integrar-se e descobrir o mundo. Nós tínhamos falado, inclusivamente, penso que no nosso último programa, que é até aos 7 em que a criança está mais ligada a uma espiritualidade ou a um conceito de ligação com exatamente. um eu, e como não é? ainda não
está muito condicionada pelo ambiente, não é? Porque ela está ainda a fazer uma nova aprendizagem, não está muito condicionada pelo ambiente, digamos que em termos de canal energético, em termos de recepção de informação, ela tem ainda toda a possibilidade de se conectar com a sua alma, com a sua essência. Por isso é que muitas vezes nós também dizemos que, ou achamos esquisitas, determinadas posturas ou determinadas afirmações que atitudes que as crianças têm nessa idade. Porquê? Porque elas falam muito, não estão condicionadas ainda pela sociedade, nem pela educação. Então falam de uma forma genuína. Nós costumamos dizer também que as crianças são muito verdadeiras. E que não mentem. Que não mentem. Pronto. Porquê? Porque elas ainda não arranjaram, portanto, ainda não estão ligadas a esses mecanismos e a essas máscaras que nós muitas vezes vamos sendo obrigados, entre aspas, a usar ao longo da nossa vida. Ângela, será que poderíamos afirmar, se calhar é um risco eu dizer o que vou dizer, mas será que podemos afirmar que grandes situações que as colocam à prova podem acontecer até aos 7 anos? Às vezes há crianças que trazem desafios muito importantes nessa faixa etária. E aí eu incluo, por exemplo, aquelas crianças que têm problemas oncológicos, que têm problemas de fala, que têm problemas de andar. Pronto, existem vários tipos de situações relacionadas com a saúde do corpo físico que muitas crianças trazem para vivenciar nessa altura. Então, por todas estas razões, é importante que se faça um mapa, ou deveria fazer-se um mapa, pelo menos, se não se fizer antes, pelo menos entre os 7 e os 8 anos, para se percebermos muita da personalidade que aquela criança tem e o que é que ela pode trabalhar em termos de características. Muito bem. E este seria o primeiro ciclo? Sim. Não é? Portanto, o primeiro ciclo, portanto, até aos 7, praticamente seria uma descoberta do nosso eu. Exatamente. E nós também percebermos quem é que está ali, que ser é que está ali, que características é que tem esse ser. Okay. Para quem educa, isso é muito importante. O próximo? Sim. Então, irá dos 8... Mais ou menos dos 8 aos 14. Exatamente. É uma segunda fase de vida, é uma integração já em grupos, socialização e consciência do corpo. Portanto, vai já até ao início da adolescência, não é? Que é aquela fase de identificação, não é? É nesta fase que começamos a tentar descobrir a nossa identificação. Porque é na relação com o outro e na projeção dessas relações que nós começamos a perceber muitas das coisas das nossas características de personalidade. E se antes houver um trabalho de casa feito pelos pais ou por quem está a educar, no sentido de já ter percebido de que forma é que aquela criança que está ali ou daquele ser que está ali poderá vir a reagir em determinadas situações, se calhar já acautela muitas das coisas que poderão acontecer na adolescência. É porque tanto este ciclo, portanto, dos 8 aos 14, como dos 15 aos 21, eu até, se calhar, diria que o ciclo dos 15 aos 21 até é o mais intenso, porque é a fase da adolescência. Exato, porque este 8-14 ainda está muito ligado à família, muitas das vezes, embora hoje em dia isso aconteça menos até do que acontecia há uns anos atrás, mas de qualquer das formas era bom que a família ainda tivesse, ou pelo menos estivesse o mais ligada possível, o mais próxima possível. Porque nós hoje em dia vemos muitos problemas na adolescência e podemos incluir já para aí dos 10, porque os miúdos hoje em dia estão a viver as coisas já, não é? De uma forma muito, muito rápida, e podemos incluir isso já dos 10 até praticamente aos 20, englobarmos aqui praticamente 2 ciclos, em que se houvesse, por parte de quem educa, quer sejam os professores, quer sejam os pais, seja quem for que na sociedade tenha essa função de educar, houvesse uma noção exata das potencialidades daquele ser, era muito mais fácil a pessoa depois enquadrar-se na sociedade. É porque os conflitos de geração dão-se precisamente neste terceiro ciclo de vida. Exato, dão-se. Porquê? Porque há uma irreverência muito grande de quem está a crescer, que é normal, e há uma habituação muito grande a regras e a não mexer nas coisas de quem já viveu há alguns anos. E então há que tentar equilibrar estas duas posturas, estas duas formas. Nenhuma delas está correta, não é? Porque estamos todos em aprendizagem. É são gerações que viveram em fases muito... Portanto, viveram em circunstâncias diferentes, digamos assim. Todas, não é? Todas. Pronto, todas as gerações têm as suas circunstâncias de vida e que têm que, de certa forma, estar interligadas.
equilibradas para que possam conviver, porque nós convivemos todos em sociedade, não é? Quer seja em casa, na escola, no trabalho. Pronto. O que é que acontece aqui? O que acontece é que muitas das vezes, e eu acho que hoje em dia nós estamos a assistir muito a esse tipo de situação, é que os jovens estão completamente perdidos e os adultos estão perdidos também. Ou seja, os jovens estão perdidos porque não conseguem encontrar um rumo. Porque a sociedade, da maneira que está organizada, também já não está organizada com os padrões que eles trazem e com aquilo que eles querem para eles, não é? Por outro lado, os adultos estão perdidos porque também não os conseguem ajudar. Se houvesse este trabalho de percepção, de tentarmos perceber que noutros países, de certa forma, ele existe. Pode não existir em alguns casos, usando logo a astrologia, mas existe com outras técnicas, que é olharmos para aquele ser que ele está e tentarmos perceber o que é que ele traz como competências já, que para ele são fáceis, quais são as áreas onde ele é bom, digamos assim, não é? Que para ele são naturais, e quais são as áreas em que ele tem dificuldade. Pode ser super desorganizado, pode ser demasiado organizado e também não ter tempo para brincar com os amigos, pode ser cabeça no ar, como nós costumamos dizer, não é? Quer dizer, estar sempre no mundo da lua, distraído, com muitas ideias, distraído, pode ser querer ter muita capacidade de iniciativa, mas também não concretiza nada, porque depois não acaba nada, porque está sempre a pensar noutra coisa que vai começar e fazer. Quer dizer, há aqui uma data de características de personalidade que já se revelaram, pelo menos em potência, até aí aos 7, 8 anos. Portanto, no primeiro ciclo. Não é? No primeiro ciclo, que se forem sendo conduzidas, não vão dar problemas tão graves nesta fase da adolescência. E depois, até lá, ou à medida que estes anos vão passando, aquele ser, não é, que nós inicialmente lhe chamamos criança, cada vez mais vai perdendo o seu contacto com o lado espiritual e cada vez mais vai deixar de intuir aquilo que é melhor para ele. Claro. E vai ganhar revolta porque não está a conseguir enquadrar-se, porque não está a fazer as coisas que quer, porque não está a perceber porque é preciso limites, por exemplo, muitas das vezes. Quer dizer, gera-se aqui todo um conjunto de circunstâncias que estão a afetar grandemente a nossa sociedade, porque nós estamos a ter muitos insucessos a nível escolar, estamos a ter insucessos pessoais, no fundo. Porque e a nível laboral nem tanto, mas emprego, não é? E depois se vão refletir nisso, não é? Porque se eu tenho pessoas com insucesso escolar, não tenho pessoas que tenham conhecimento. Se tenho pessoas com insucesso escolar, não posso ter pessoas com boa autoestima também, não é? Porque tudo isto não é? Está interligado. A pessoa não está bem a fazer aquilo que está a fazer, ou pelo menos não entende para que aquilo é preciso, ou pronto, a forma como está a ser feito não é a que mais lhe agrada. Claro que eu a seguir vou ter péssimos profissionais, vou ter péssimos educadores, vou ter pessoas que não estão a ser formadas como deve ser. Portanto, era muito bom que toda a gente parasse um bocadinho para pensar e que não pensássemos só na perspectiva economicista, que é preciso criar riqueza, que é preciso gerar concorrência, que é preciso... Enfim, estas tretas que nós ouvimos todos os dias na televisão. E penso que também há uma coisa muito importante que é, e a Ângela estava a referir isso há pouco, de nós termos uma maior capacidade de termos noção da nossa espiritualidade, não é? Exato. Aquilo que nós andamos cá a fazer, porquê e para quê? Exatamente. É um pouco isto, não é? Porque o mapa, neste caso, revela uma missão. O mapa de cada pessoa revela aquilo que ela tem que trabalhar como coisas que traz mais dificuldade e aquilo que ela tem já adquirido como coisas em que ela tem habilidades, digamos assim, para falarmos numa linguagem que as pessoas percebam, e o que é que ela se propôs fazer nesta vida com essas competências, digamos assim. E os ciclos de vida são etapas, oportunidades que ela tem de ir construindo essa missão, não é? De ir construindo essa missão. E há etapas em que realmente há bastantes desafios, ou mais desafios, e há outras que são mais tranquilas. E há pessoas que trouxeram uma missão mais simples e há outras que se propuseram ter uma missão mais trabalhada, mais complexa. E, Ângela, se nós falharmos numa dessas etapas, isto é, se num desses ciclos de vida começarmos a falhar em relação às nossas competências, colocamos em causa o novo ciclo que se inicia. Certo. Não está nada perdido. Digamos é que o trabalho de casa não está feito, como eu costumo dizer. Está acumulado. E então, o que é que acontece? Passando um bocadinho já nos ciclos, quando chegamos aí por volta dos 28, 30, é um ciclo muito importante. Portanto, nós estávamos nos 15, 21 e agora 22, 28, mais ou menos, não é? Sim, mais ou menos. E os 22, 28 como um término exato, se fizermos as
as contas de 7 em 7 anos, mas 28-30 como uma fase muito importante na nossa vida. Ou seja, é aquilo que nós chamamos o retorno de Saturno. Digamos, quando nós nascemos, os planetas ocupam uma determinada posição no céu. E esses planetas vão continuando o seu movimento no céu. Quando chega entre os 28 e os 30 anos, o planeta Saturno, que entretanto no céu continuou a fazer o seu percurso normal, não é? À volta do Sol e passando por todos os signos, vai voltar à posição que estava quando nós nascemos. E Saturno vem cobrar. E é nesta fase de 28 e 30. 28 e 30, não é? Eu tinha uma pessoa... Eu acho que neste momento toda a gente que tem 30 anos... Muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, têm grandes tomadas de posição na sua vida por volta desta idade, e se estiverem conscientes, é muito mais fácil poderem tomar essas decisões. E até porque normalmente entre os 21 e os 28, o que é que acontece? As pessoas com aquela necessidade de tirar o curso, a necessidade de criar família, a necessidade de vir a ter, comprar um carro, de ter uma casa, todas aquelas necessidades em termos, como é que eu hei de dizer? Materiais que a sociedade nos exige, perdem-se completamente do lado espiritual, que a Manuela falou há bocado. E nós somos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. Portanto, se nós não tivermos estas 4 energias bem equilibradas... Em harmonia, não é? Em harmonia, nós acabamos por nos perder. Portanto, se nós estivermos muito focados apenas no lado material ou no lado mental e descurarmos, por exemplo, os outros dois lados, nós vamos ter pessoas que só estamos focados em controlar, em ter, em possuir, em ir acolá, em ganhar, mas a nossa essência acaba por se perder no sentido da felicidade. Isso é importante, porque muitas pessoas perdem-se nelas próprias. Exato. Isto é, não sabem quem são num determinado período da vida, ou pelo menos colocam-se estas questões, não é? Exato. Mas afinal, quem é que eu sou, ou o que é que eu tenho que fazer da minha vida? Perdem-se na sua vida. E o que é que, e só para referir isto aqui, e o que é que vai acontecer com este perder-se? É que até aqui houve muita influência dos pais, houve muita influência da sociedade, houve muita influência do exterior. Primeiro portanto, para andar na escola, depois para andar na escola, mas também tirar um curso, e depois lá após 21, 22, que já o curso está mais ou menos concluído, para começar a trabalhar, para começar a ter uma família, para começar a ter filhos, para começar a ter que ter casa. Quer dizer, há muita pressão por parte da sociedade. E como há muita pressão por parte da sociedade, a pessoa cada vez mais se desliga daquilo que não é visível. Não é? Portanto, está muito focada apenas naquilo que é material. No que se toca. No que se toca, naquilo que é visível, porque é aquilo que a sociedade começa a impor. Se não houver aqui uma consciência e as pessoas não pararem para pensar que a vida não é só isto, que a vida é muito mais para além disto, o que é que vai acontecer? Depois destes 28, 30, muitas vezes tomam-se decisões erradas. Que vai influenciar influenciar uma vida e que muitas vezes vão fazer com que depois, entre os 30 e os 35 anos... Que é o seguinte, não é? Que é o ciclo seguinte, não é? A pessoa chega à conclusão que já tem o carro, já tem a casa, já tem os filhos, já tem o marido, mas não tem nada. Mas falta qualquer coisa, exatamente. Mas falta. Mas no fundo não tem nada, porque não se sente realizada lá dentro. Há qualquer coisa que falta, não é? E se há qualquer coisa que falta, é porque alguma coisa está mal. Então, se calhar, pode o caminho que escolheu, as escolhas que fez, que orientaram num determinado caminho, não estar completamente errado. Muitas vezes não é esse o caso, mas podem ter que se fazer ajustes. Ou seja, a pessoa poderá ter que começar a fazer outro tipo de escolhas, de forma a ter um caminho mais de acordo com a sua missão, com aquilo que na realidade veio fazer. Por isso é que os 35, temos aqui a indicação de que neste ciclo de vida tudo se questiona, não é? Exato, muita coisa se começa a questionar. Porquê? Porque a pessoa, das duas uma, ou não se conseguiu realizar profissionalmente, que hoje em dia isso também é muito comum. Porquê? Porque foram sendo empurradas para empregos do Estado, porque eram seguros, já não são, graças a Deus. Empregos nos bancos, porque também eram seguros e davam dinheiro. Enfim, foram sendo empurradas para sítios
para os quais não tinham a menor apetência em termos de gosto, em termos de criatividade. E até da própria missão delas, não é? Exato, não tem nada a ver com a missão delas. Então temos maus funcionários, muitas vezes. Pessoas infelizes, cheias de depressões, que é o que mais acontece no nosso país também, com outras doenças colaterais, porque depois toda esta insatisfação... Ajuda à festa. Exatamente. Não é? Se o trabalho de casa não for sendo feito no sentido de perceber quem eu sou e o que é que vim cá fazer, tudo isto começa a ganhar nós energéticos. E esses nós vão se manifestar no corpo físico. Portanto, chegamos aos 35 anos e passamos... hoje vamos ter que parar por aqui, penso eu. Eu ia dizer que ao fim dos 35 íamos para os 40, 42. Mas depois o tempo pode ficar muito apertado, exato, não é? Exato, e até porque essa fase é uma fase em que já não há a mínima possibilidade de deixar de fazer trabalho de casa. Portanto, é uma fase em que a vida aí sim nos contesta de forma taxativa e diz, ou assumes realmente quem és, ou vais pagar um preço elevado, ou vais pagar um preço muito caro. Exatamente. Portanto, eu preferia deixar isso para o próximo programa. Portanto, só então para fazermos assim, rapidamente uma ponte, nós estivemos a falar dos ciclos de vida, nomeadamente até aos 35 anos de idade, não é? Portanto, dos 0 aos 7, dos 8 aos 14, dos 15 aos 21, 22, 28, depois os 30, 35 e ficamos nos 40. Sim, termos atenção que é bom. Aliás, se as pessoas começarem a notar uma coisa, que é, vejam, por exemplo, nas notícias, nos telejornais, notícias dramáticas sobre pessoas ou que morreram, ou que tiveram uma doença súbita, ou que viram-se envolvidos num acidente muito grave, qualquer coisa. E reparem nas idades. Exatamente. É depois por aqui, vocês vão ver... São os 38, 39, 40. Reparem nas idades. Isso tem muito a ver com as escolhas. Esta dica é uma boa dica para a reflexão. Para o próximo eu já programa. Estou a tremer. Podemos pegar a partir daí. Ok, vamos então passar para o mapa natal. Exato. Que nós referimos no início do programa, que as pessoas a partir de agora podem perfeitamente enviar os dados para, na próxima rúbrica, falarmos de mapas específicos. Portanto, temos um mapa de alguém que nos escreveu. Exato. Sobre o signo de Capricórnio, neste caso, é uma pessoa que tem um signo de Capricórnio, é uma pessoa que tem, portanto, tem no ascendente o signo de Peixes. É um mapa que traz imensa informação. Portanto, é daqueles mapas que há tipo pano para mangas para falarmos. Há mapas em que a missão é uma missão mais simples, digamos assim, em que a pessoa não traz tantos desafios, se é que podemos pôr as coisas nestes termos, e há outros mapas em que se nota que a pessoa traz bastantes desafios. Neste caso, a pessoa traz também nota-se que portanto, no seu local de trabalho, na sociedade, esta pessoa traz uma missão grande, bastante bem definida e que tem que ser muito abrangente. Portanto, não é aquela missão pequena para mim, digamos assim, não é tipo, eu vim trabalhar algumas coisas em termos de personalidade e criar uma famíliazinha e a coisa fica resolvida. Não. Nota-se aqui uma mudança muito grande em relação àquilo que a pessoa já foi e àquilo que a pessoa quer ser desta vez. Ou seja, em termos de missão, esta pessoa desta vez propôs-se criar algo na sociedade que seja sólido, que seja robusto, que tenha características bem definidas, tipo construir algo. Por isso, um Sol em Capricórnio. E Capricórnio é aquele que representa as instituições, representa também um mestre. É um signo forte, não é, Capricórnio? Digamos assim, os signos são todos fortes em relação a determinadas características. Ele é forte no sentido em que um Capricórnio de primeiro nível, ou seja, ainda pouco evoluído, está muito apenas concentrado ou centrado em construir, em trabalhar, liga muito pouco aos afetos ou nada. O que ele quer é... um estatuto. Depois temos os chamados alpinistas sociais que querem chegar lá acima, não é? Exatamente. Visibilidade, mas não querem fazer muito. Portanto, eles andam por ali e vão-se orientando. Não é este o caso. É que não pode ser este o caso. Porque com um ascendente em Peixes, e eu já falei um bocadinho aqui, depois nos próximos programas vamos falar, a posição do Sol define o nosso signo. E o ascendente define
a forma como eu tenho, ou as ferramentas, a bata, o caminho que eu tenho que fazer no dia-a-dia para chegar às características daquele signo. E com um ascendente em peixes, é tudo menos alpinismo social. Ou seja, esta pessoa tem que ter valores, e há outras coisas no mapa que também referem isso. Tem que ter, primeiro, amor pelos outros, porque peixes é o amor universal, não é? Tem que estar preparada também para ultrapassar as suas... digamos, as suas características de personalidade que estejam menos ou que tenham vindo menos bem trabalhadas. Portanto, tem que ter essa consciência. É alguém que tem que perceber quem é, que características é que tem, quais são as características que já vêm bem trabalhadas e usá-las, e quais são as características que tem que ultrapassar. Ou seja, quais são as características de personalidade que possa eventualmente ter que corrigir. E porque a Ângela está a falar nisto, se calhar é interessante dar a informação de que este mapa é precisamente uma pessoa que está num ciclo de vida muito próximo dos 40 anos, não é? Exatamente. Depois, com licença, temos mais isto, ou seja, neste momento, esta pessoa está muito próximo dos 40 a 42. E esta é uma fase, ou deverá ser uma fase de grande definição por parte da pessoa. Definição a todos os níveis. Ou seja, a pessoa terá que ver quais são as áreas que estão menos bem conseguidas na sua vida e aquelas que têm que ser, que requerem mais atenção da parte dela. Desde já eu digo que há aqui duas áreas que requerem muita atenção por parte da pessoa, que é aquilo que nós chamamos o eixo da relação, a relação com ela e a relação com os outros, e o eixo do serviço. Esta pessoa veio para servir, não para ser servida. Ela traz muito o registro do ego e de ser um bocadinho servida. Mas desta vez não vai ter hipótese. Acho que a pessoa que nos está a ouvir neste momento deve estar a refletir profundamente sobre o ser servido. Desta vez ela não escolheu isso. Portanto, digamos que se olharmos para aqui de uma perspectiva mais kármica, nós percebemos que foi alguém que já teve muito poder, que já soube manipular bem esse poder e as pessoas, nomeadamente, que já teve muito ego, mas que se calhar até foi alpinista social, não sei, estou a brincar agora para isto não ficar tão dramático. Mas que desta vez se propôs usar todas as suas competências em prol dos outros, não é? Dos outros e de si próprio, porque repare, o eixo da relação é o eixo da relação comigo, de saber quem eu sou e da vinculação com os outros, em termos de trabalho, em termos de amizade, em termos de relações íntimas. Portanto, isto é algo que a pessoa não pode descurar de forma nenhuma. E há também aqui uma questão, é que esta pessoa, se quiser, ela tem a capacidade de se organizar, mas dá-me a impressão, pelas indicações do mapa, não sei, fico na dúvida, não sei até que ponto ela já o conseguiu fazer ou não, ou em que áreas de vida ela conseguiu fazer. E é muito importante que o faça, porque ela desta vez veio alterar a sua imagem em termos também de sociedade. Ela veio gerar, ela tem Saturno na casa 2 e em Touro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta pessoa veio gerar, e isto em oposição também a outras coisas, veio gerar valor e segurança. Tem que trabalhar. Não pode ficar à mercê da sorte, não é? Da sorte, ou do ordenado de marido, ou de outra coisa qualquer que lhe queiramos chamar. Portanto, ela veio realmente porque Touro é semear também, não é? E para fazer crescer, é lançar a semente à terra para que ela produza. E tendo aqui Saturno, ainda para mais, numa posição retrógrada, nota-se que isto não foi feito em vidas anteriores, se quiser. Mais uma oportunidade nesta, não é? Ela propôs desta vez fazer algo que tenha consistência, portanto, que tenha as características de Capricórnio já a um nível mais elevado, porque tem um ascendente em peixes. E há aqui outra coisa que se nota muito, é que isso vai ser feito pela via da comunicação, de certeza absoluta, pela posição em que estão os eixos, porque o eixo 3-9 está aqui no meio do céu, não diz nada a ninguém, mas a mim, não é? A quem perceba, diz muito. E está em Sagitário, que é a fé, os valores, aquilo que eu acredito. Portanto, está na casa 9,
Mas está também ainda um bocadinho na casa 10, que é da projeção social. A casa 9 tem muito a ver não só com as viagens, com o conhecimento, com a fé, com os estudos, com aquilo em que se acredita, mas tem também, e a casa 10 tem a ver com a projeção social. E neste signo de Sagitário, a pessoa tem Vênus, que são as escolhas, portanto terá que fazer escolhas de Sagitário, ou seja, escolhas bem dirigidas, escolhas em que acredite, de coisas em que realmente façam sentido para a pessoa e não meras coisinhas, não é? Tem que comunicar só aquilo em que acredita, portanto não pode comunicar abobrinhas, como se costuma dizer. E tem também Neptuno, que tem tudo a ver com o seu ascendente, porque Neptuno rege o signo de Peixes, e este Neptuno é também ultrapassar determinadas características que tenham a ver com posturas em relação ao conhecimento e à fé, para valores mais elevados. Portanto, há aqui uma tomada de consciência muito grande ao querer fazer esta missão, uma tomada de consciência muito grande em relação àquilo que a pessoa tem que fazer. Muito bem. Ângela, e só porque eu adoro a Lua... Eu adoro a Lua. O problema mais dramático... Onde é que a Lua está nesse mapa? O problema mais dramático neste mapa é realmente a Lua. Porquê? Porque a Lua está em Gêmeos na casa 13. O que é que isto quer dizer? São tudo energias que estão relacionadas umas com as outras. Mas Gêmeos é a comunicação, é o movimento, é... A comunicação de Gêmeos, numa primeira fase, é uma comunicação muito fútil, muito sem... Efêmera. Muito efêmera. E a Lua representa as nossas necessidades ao nível do inconsciente. Então, o que é que acontece? Numa primeira fase, ou se calhar até agora, houve uma tendência muito grande para ir atrás do conhecimento, para ir atrás de variedade, para ir atrás de movimento, para ir atrás de se relacionar com as pessoas, mas sempre, se calhar, de uma forma ou não... A tendência mais natural é através de coisas em que não se acredite muito. Digamos, tudo serve para comunicar. Pronto. E o propósito, desta vez, não é esse. Portanto, tem que ser... Eu vou dar aqui um exemplo. A pessoa tem que começar a comunicar como Sagitário, com as características de Sagitário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, imagina, um jornalista que comunica com as características de um gêmeo de primeiro nível. Ele dá a informação por dar, não lhe interessa, é tipo conversa de cabeleireiro. O que interessa é passar a informação, percebe? Com todo o respeito que eu tenho pelos cabeleireiros, por essa atividade. Um jornalista que tenha já características de Sagitário, ele só vai comunicar aquilo em que acredita, vai checar as fontes, vai ver a veracidade daquela notícia primeiro e depois então é que a vai comunicar. Se ela não preencher esses requisitos, nem a comunica. Anula-se. Nem a comunica. Muito Está bem. Então, e porque vamos terminar a nossa conversa hoje, Ângela, e depois da leitura deste mapa, que serviu também como exemplo... E eu quero referir, não foi dito quase nada sobre o mapa, certo? Havia muito mais, que é para que as pessoas não fiquem com a ilusão de que realmente é analisado um mapa porque não conseguimos. Agora, o que ficam é com algumas já informações no sentido de tentarem perceber que aqui há informação muito relevante para a vida das pessoas. Muito bem. Vamos só então recordar rapidamente que podem enviar um e-mail para a Ângela, nomeadamente para na próxima rúbrica poderem ver aqui o vosso mapa analisado. O e-mail é angela.astrologia@gmail.com. Ângela, não sei se quer passar um telemóvel. Sim, podemos passar o 936463-829. 936463-829. Eu só queria fazer uma coisa também, se faz favor. Eu tenho um site na internet. Se fizerem a pesquisa por A Escrita do Céu, vão ter direitinhos ao site. A Escrita do Céu. E tem lá muita informação sobre astrologia, acessível a qualquer pessoa. Muito esse é o objetivo. O tema da próxima rúbrica, Ângela, será? Exato. Vamos concluir este tema dos ciclos de vida. Ficou nos 40 anos de idade. Exato. Para ser mais concreto, nos 35. Sim. Abrimos o apetite para os 40. Vamos concluir esse tema. É a idade da ternura, Ângela, os 40 anos. E o povo costuma dizer que a partir dos 40 tudo aparece. Ou seja, se o trabalho de casa não estiver feito, aparece mesmo, não é? Pode aparecer bom ou mau, ou menos bom.
Pronto, vamos então e vamos pedir às pessoas, por favor, que nos enviem, se quiserem ver mapas analisados, que nos enviem essa informação. Data de nascimento completa. Local de nascimento e hora de nascimento. Se quiserem dizer o que fazem, podem dizer em termos profissionais, porque isso também ajuda bastante, porque neste momento é um dos problemas maiores das pessoas. Tem a ver com a profissão, digamos assim. Muito bem. Ângela, foi um prazer. Para mim também. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil para toda a gente. Foi, de certeza. Vemo-nos então na próxima rúbrica. Até à próxima rúbrica, até ao próximo mês. Em Foco, na rádio Antena Minho. E nós encerramos não um ciclo, mas mais um programa. Prometemos que voltamos para a semana. Antes de encerrarmos o Em Foco, vamos deixar-vos o passatempo desta semana. Relembro que o apoio das lojas Parfois e das edições Europa América estão sempre presentes. O livro que vamos oferecer das edições Europa América intitula-se Liberte o Seu Gênio. Esta semana a pergunta que vos colocamos para poderem participar é precisamente qual foi o tema aqui em debate. Enviem-nos as vossas participações para o enfoco@antena-minho.pt. Convidamos-vos ainda a tornarem-se fãs da nossa página no Facebook. Esperamos por vocês lá. Da nossa parte, aqui em estúdio, desejamos um feliz resto de dia. Em Foco. Os assuntos, o debate, a entrevista. Em Foco, um programa de Manuela Pontes.